gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreve, ele estava numa masmorra, preso por causa do Evangelho, e aí então ele vai transmitir aquilo que ele julga essencial para o seu discípulo Timóteo, pastoreava uma comunidade de fé. Eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo de 2 Timóteo, capítulo 2. Antes de nós lermos, só resgatando aqui que no último culto do ano passado, nós falamos aqui sobre a campanha de sabotagem de Jesus. Lembra que eu citei uma frase que ele era: o cristianismo é a história de como o rei por direito entrou disfarçado em sua terra natal e nos chama a aderir a uma campanha de sabotagem. E eu aqui lancei uma campanha para nós sabotarmos as obras das trevas. E uma das implicações é o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo, que é no capítulo 2, versículo 2, onde ele diz assim: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, que também ensinem a outros. Pai, nós queremos te dar graças pela tua santa palavra, e que nesse momento o Senhor leve cativo o nosso pensamento, a fim de absorver os princípios dessa palavra, que ela venha direcionar os nossos passos nessa existência, de modo que venhamos cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa missão de sermos fiéis àquilo que o Senhor propôs, àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Yaroslav Pelikan, um autor cristão, disse em certa ocasião: tradição é a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é a morte da fé dos que estão vivos. Tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Porque não basta simplesmente nós repetirmos rituais, repetirmos algumas verdades da própria palavra, se de fato nós não crermos nesses princípios, se de fato esses princípios eles não estiverem latentes na nossa alma, no nosso coração, se nós não os encarnarmos na nossa existência, se eles não forem uma realidade em nós. Não basta simplesmente repetir essas verdades em cânticos, ou quando nós falamos nos nossos cultos, se nós verdadeiramente não crermos nessa palavra. Crer nessa palavra traz muitas implicações. Naquele culto eu falei de perseguições, dificuldades. Nós precisamos crer verdadeiramente nessas palavras, viver, porque até mesmo quando nós passarmos dessa existência, a nossa fé continuará viva, o nosso legado continuará na mente das pessoas que virão séculos depois. Como nós temos aqui no nosso próprio mural do lado de fora alguns homens que marcaram. Por que marcaram a história? Porque eles não apenas recitaram de maneira mecânica, eles verdadeiramente fundamentaram as suas vidas nessa palavra. Essa palavra de fato era o alicerce da vida deles, o chão da vida deles. Eles não brincaram de ser cristãos, eles não ficaram tentando fazer que a palavra se tornasse atrativa, moldando ao seu contexto. Não, de fato eles foram fiéis a essa palavra e fizeram a diferença no seu contexto. E Paulo aqui, ele fala então dessa importância daquilo que eu vou chamar aqui de tradição mesmo. Paulo primeiro fala dessa necessidade de passar adiante essa chama. O tradicionalismo faz a gente ficar curvado às cinzas, a tradição faz a gente passar adiante uma chama acesa. Ela faz a diferença.
Então, no primeiro momento, Paulo ele nos remete a pensar sobre a importância disso, daquilo que Timóteo recebeu. Olha aí o comecinho do versículo: que de mim, através de testemunhas, ou na presença de várias testemunhas, ouviste. Primeiro ele chama a atenção da importância daquilo que Timóteo ouviu na presença de várias testemunhas. O que Timóteo ouviu? Do que Paulo está falando? Paulo está falando aqui, evidentemente, do Evangelho. E o que é o Evangelho? São doutrinas, são todas as proposições que a gente encontra na Escritura. É tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra. Diferente de livros que porventura a gente possa escrever, e que alguns cristãos escreveram durante milênios, a Bíblia, diferentemente, é inspirada por Deus, e toda ela é inspirada por Deus. Paulo mesmo vai dizer ao mesmo discípulo aqui que toda a palavra é inspirada e útil para corrigir, para instruir, para tornar o homem de Deus apto a toda boa obra. Então, quando a gente fala da palavra, é toda a palavra, não é somente aquilo que foi descrito para nós de Jesus. O próprio Jesus não escreveu nada, né? Tudo que a gente sabe sobre o ministério de Jesus é relatado por outras testemunhas. Tem gente no nosso contexto que tenta fazer essa divisão entre Jesus e Bíblia, mas isso não existe, porque a gente fazer essa divisão colocaria Jesus contra o próprio Espírito Santo, que inspirou todos os autores do Antigo e do Novo Testamento. Como cristão, a gente é chamado para preservar toda a revelação de Deus. Toda a Bíblia serve como orientação para a nossa vida. Então, quando a gente fala do que Paulo transmitiu para Timóteo, a importância é entender toda a verdade bíblica, todas as implicações da palavra de Deus. Deus revelou não apenas a mensagem central, que é Cristo Jesus e a salvação das nossas vidas, mas Ele vai mostrar qual é a vontade dEle. Ele vai mostrar o significado dele para tudo, para o casamento, para a família, para a educação dos filhos, tudo. A Bíblia fala sobre todos os aspectos da vida. Então toda a Escritura importa para nós. E eu vou acrescentar mais do que isso. Eu vou acrescentar que esse conjunto de valores morais que a Bíblia apresenta para nós, que ainda continua válido, porque parte da lei do Antigo Testamento caiu, a cerimonial, tanto que a Cris e o Rainer não vieram apresentar pombinho aqui, não tem mais isso. A parte cerimonial caiu, a parte civil caiu, é restrita ao Estado teocrático de Israel, mas a lei moral continua. E Jesus disse que enquanto existirem céus e terra, a lei moral continuará válida. Então esse conjunto de valores morais, todos os contextos, os conceitos relacionados à família, relacionados ao casamento e todas as áreas da vida, eles ajudaram a construir o próprio Ocidente. E muita coisa a partir desses valores, dessas verdades, foram uma base para o Ocidente alcançar inclusive progresso. Então, quando eu falo da tradição cristã, evidentemente que a Bíblia é inspirada, mas tudo aquilo que ela acarretou, toda a consequência, todo o desdobramento. Por isso que Paulo vai dizer assim, sobre essa importância. Primeiro ele fala o que ele recebeu: a verdade, as proposições, toda a revelação de Deus. Mas aí vale a gente pensar por que isso importa, não só a Bíblia, como tudo aquilo que trouxe de consequência. Primeiro, porque faz você e eu lidarmos com a realidade de maneira apropriada, porque você estará lidando com a realidade a partir do significado que o Criador estabeleceu. Como é que você quer ter um casamento bem sucedido se você não está lidando com ele da forma que o próprio Criador do casamento estabeleceu? É a mesma coisa de você comprar um aparelho que você nunca montou sem ter um manual de instruções, sem ter tutorial do YouTube. Eu preciso lidar com o casamento, lidar com a minha família, mas dentro daquilo que o próprio Criador estabeleceu, porque assim a gente vai encontrar graça. Isso é um exemplo apenas. Então, primeiro, por que importa essa tradição que Paulo está passando adiante? Porque faz a gente lidar com a realidade
de acordo com o que o Criador estabeleceu. Segundo, porque é muito sensato você se apegar naquilo que passou pelo crivo do tempo. E é por isso que eu coloco a palavra e tudo aquilo que ela possibilitou, aquilo que ela gerou. Não tem nada melhor do que aquilo que passou pelo crivo do tempo, que gerações experimentaram, que mostraram que aquilo foi válido e que vale a pena a gente não romper. Edmund Burke, ele foi um autor que escreveu na época da Revolução Francesa, e embora ele tivesse ali algumas críticas ao contexto, ele faz um alerta nos primeiros anos dizendo: olha, se vocês continuarem nesse caminho, nesse processo, vocês vão ter muito problema, porque vocês estão rompendo com todos os valores que nós experimentamos durante mais de um milênio, quase 2 milênios, 17 séculos, e vocês estão querendo começar do zero, coisas novas. Como é típico de toda ideologia, propor algo novo, não experimentado, não testado, não provado. Ele fala: vocês estão querendo fazer algo do zero, isso vai ter problema. E ele estava certo, porque alguns anos depois foi a fase sangrenta da Revolução Francesa, que em um período de 2 anos matou mais de 40 mil pessoas na guilhotina. Porque a gente tem que ter essa sensatez de se apoiar naquilo que o tempo mostrou ser válido. E por que ainda importa? Gente, porque foi isso, exatamente isso, que trouxe progresso para o próprio continente ocidental. É justamente esses valores que proporcionaram que o Ocidente alcançasse êxito, progresso. Aí você pode me perguntar: como que isso aconteceu? Olha, eu já citei para a nossa igreja aqui vários ganhos, vários sucessos que o cristianismo possibilitou. Um deles, muitas vezes não escutado, às vezes nas escolas, é a própria origem da ciência moderna, que tinha um pano de fundo cristão e fez com que os primeiros cientistas, que eram todos cristãos, analisarem a realidade, experimentando encontrar nela uma lógica de causa e efeito, toda uma lógica matemática, aritmética, o que fez eles encararem a realidade, estudarem e terem certeza de que encontrariam aqui nela essa lógica? O fato de crerem que ela foi criada por um ser inteligente. Porque em outras culturas, embora houvesse alguns avanços, o pano de fundo religioso não permitiu que eles investigassem, porque eles acreditavam que ao fazer isso provocariam a ira dos deuses, seriam castigados, e aí eles não mexiam com a natureza, ou deificavam, divinizavam a natureza, e por isso não experimentavam, não testavam, como os cristãos fizeram. Muitos autores vão dizer: se não houvesse cristianismo, não teria ciência moderna. É justamente esse pano de fundo que trouxe a ciência como nós conhecemos, até porque quase o todo dos cientistas eram cristãos ou cristãos nominais. A maioria deles. Isaac Newton tem mais de 1 milhão de palavras escritas sobre a profecia, sobre a palavra de Deus, sobre teologia. A maioria eram cristãos. Ela acarretou no nosso senso de dignidade humana, que outras culturas não têm. Outras culturas colocam pessoas predestinadas a sofrerem aquela condição para o resto das suas vidas, como é o caso dos Dalits. Mas a cultura influenciada pelo cristianismo faz você e eu olharmos para o outro como um ser dotado de dignidade, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Embora o pecado tenha tocado em cada um de nós, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e fez com que os cristãos começassem a encarar outras pessoas que antigamente eram excluídas, fizeram com que fossem acolhidas, como é o caso dos deficientes físicos. O método Braille foi feito por um sujeito que tocava órgão, e consequentemente ele trouxe a inclusão das pessoas cegas. A linguagem de sinais foi levada para o mundo por missionários que queriam comunicar o Evangelho, e consequentemente fizeram com que essas pessoas fossem
acolhidas, mais aceitas na sociedade. O fim da escravidão, você vai ver que um dos personagens aqui do lado de fora é o Wilberforce, foi um cristão que trabalhou no parlamento para acabar com aquilo lá, especialmente nos moldes daquele contexto, que diverge de outros momentos da história, onde a relação era quase de um patrão empregado, onde muitos escravos na antiguidade, na própria Bíblia, preferiam ficar naquela condição, furavam a orelha porque gostavam de servir aquele senhor, aquele patrão. Mas nos moldes, quando o Wilberforce levanta a sua voz, é o que a gente conhece, como foram trazidos para o Brasil, e aí ele se levanta, por quê? Porque para ele, nós somos iguais diante de Deus, dotados de valor e dignidade. Inclusão de mulheres para votar dentro de uma igreja metodista, o primeiro hospital com 300 leitos na Capadócia, no século 3, 4, terceiro, quarto século. Quando nós analisamos os países menos corruptos, são aqueles influenciados pela moralidade cristã, pelos valores cristãos. A construção de universidades, escolas, sempre foi uma empreitada de cristãos. Mas se você lembrar, puxar na tua memória os nomes das universidades, saber de onde elas foram originadas, você vai ver que tem uma influência cristã de influenciar a própria cultura, porque a gente tem um mandato cultural. Deus colocou o homem no jardim e disse assim: multipliquem-se, e aí ele fala: domine sobre todas as coisas, ou seja, desenvolva a cultura. Por isso que naquela mensagem eu disse que nós temos que aderir a essa campanha de sabotagem, e isso, gostando ou não, nos coloca em um embate cultural. Você está propagando um evangelho que não diz respeito simplesmente à salvação da sua alma, que diz respeito a tudo, tem a ver com toda a vida. Por quê? Porque Deus criou tudo, então Ele tem algo a dizer sobre tudo, sobre cada aspecto da vida. Isso nos coloca numa missão de influenciar a cultura, que é o mandato cultural que está lá em Gênesis capítulo 1. Então primeiro Paulo está falando assim: aquilo que de mim ouviste, o que você ouviu de mim na presença de testemunhas. Ele está chamando a atenção de Timóteo e a nossa para a importância do Evangelho, da palavra de Deus e de todas as implicações que essa palavra possui. Mas aí depois ele fala, tendo a noção de como isso é importante e do que isso trouxe, aí eu fiz questão de citar algumas coisas para vocês. Ele fala sobre a importância para quem a gente coloca isso, que não basta somente saber a importância do Evangelho, saber a importância desse tesouro, dessa tradição, nos remete a colocar nas mãos não de qualquer pessoa. Ele fala assim: ó, que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Não é qualquer pessoa. Timóteo, você vai confiar esse tesouro na mão de pessoas dignas do Evangelho. Você vai entregar esse tesouro que você recebeu de mim na mão de homens confiáveis, de homens dignos de confiança. Roger Scruton, que não é cristão, estava lendo um livro dele no mês passado, e tem um texto que me chama a atenção. Ele vai falar assim: os verdadeiros professores não proporcionam conhecimento como um benefício aos seus alunos, tratam seus alunos como um benefício para o conhecimento. Eles amam seus alunos, isso é certo, mas amam mais o conhecimento, e a principal preocupação deles é transmitir esse conhecimento, alojando em cérebros que vão durar mais do que os seus. Então não é fazer de tudo, entregar no sentido de banalizar esse tesouro, é procurar pessoas, e não são todas, que vão encarar da mesma forma essa tradição, que vão tratar isso como algo precioso, da forma que Paulo tratou e que Timóteo estava tratando. E Paulo fala: você vai confiar em pessoas que também vão olhar para isso com a mesma importância, com o mesmo olhar, homens dignos de confiança.
Você tem que amar as pessoas. E a gente pode aplicar essa palavra do Roger Scruton, mas você tem que amar o Evangelho. Isso vai de encontro ao que o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele fala assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Mateus 7, verso 4. Você não pode pegar o Evangelho e com o intuito de querer trazer pessoas e sair tratando ele como uma coisa irrelevante, banal. Se a pessoa se recusa a viver de modo digno do Evangelho, se ela tem uma postura muito mais de cão e porco, que na Escritura isso traz a ideia de prazer na imundície, porque o provérbio citado por Pedro depois também é: o cão volta ao próprio vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama. Gente que tem prazer na imundície, Paulo fala, não confia. Jesus está dizendo, não trata a pérola como uma coisa sem valor. Não deem o que é sagrado a cães. E Paulo está dizendo aqui, confia isso a homens fiéis. Você precisa procurar pessoas dignas, que encaram isso e olham com o mesmo valor que você está dando, olham com a mesma importância que você está atribuindo. Ronaldo Lindório é um brasileiro que trabalhou nas tribos indígenas, chamada Congombas, lá na África. E ele ficou lá por volta de 9 anos, contraiu 22 tipos de malária diferentes, ele e sua esposa, deixou lá 23 igrejas, sabe, fez um homem que aprendeu o dialeto, e aí ele desenvolveu uma escrita para a tribo, porque não tinha escrita, para ele poder apresentar a Bíblia para eles. Então um homem sim, que a gente tem que dar um valor para ele, Ronaldo Lindório, brasileiro, nosso irmão. Ele disse que quando ele conseguiu fazer lá a Bíblia, levantou recursos, quando ele foi presentear o povo com as Bíblias, no idioma deles, que o próprio Ronaldo tinha elaborado, ele chamou o primeiro ancião para receber aquela Bíblia, e elas estavam em uns carrinhos, uma mesa, aliás, coberta lá com aqueles panos coloridos que os africanos gostam. Quando veio o primeiro ancião, o presbítero, receber a Bíblia, ele veio com todo um cuidado, pegou aquela Bíblia, e outros ficaram assim com a mão debaixo da dele, como querendo dizer assim, se cair a gente pega. E a Rosana, a esposa do Ronaldo, disse assim, olha só, eles recebem a Bíblia como alguém recebe uma barra de ouro. Eles recebendo aquela Bíblia com um valor, atribuindo um valor que de fato ela merece, e que nem sempre nós atribuímos. Porque quantas vezes a gente lê passagens na Bíblia e fala aí, seja honesto, você fala, nossa, eu não devia ter lido isso, que aí agora me comprometeu. Por que eu fui ler esse negócio? Agora eu vou ter que obedecer, era melhor não ter lido. Tem partes na Bíblia que se a gente pudesse, a gente apagava, pode falar. Isso aqui vai me colocar em maus lençóis, vai me complicar. Ainda mais no nosso contexto, gente. Isso não é politicamente correto, não é muito bem aceito, eu vou pregar isso aqui. Mas Paulo está dizendo, você precisa ser fiel. O sucesso no ministério, na vida cristã, é sermos fiéis. Então Paulo está dizendo, pessoas que entendem o quão necessário é, importante é, eu digo mais para nós aqui, quão necessário isso é nesse período sombrio que a gente está vivendo. Eu citei aqui a Revolução Francesa. Alguns séculos a gente vem se descolando da tradição cristã. Todos esses princípios e valores morais, essa crença na verdade objetiva, porque por séculos a gente sempre pensou assim, se A é certo, o contrário de A é errado, mas no nosso contexto não pensa assim. O nosso contexto é, não existe verdade, a verdade é subjetiva, a verdade é relativa, embora na prática eles não vivem assim. Mas a gente está vivendo um período que destoa de toda a história humana.
não só da cristã, da história humana. A gente sempre pensou dessa forma, o ser humano sempre raciocinou dessa forma. E a gente está vivendo um período que está destoando, descolando dessa tradição, é um período que nos desafia muito, e chama a nossa fidelidade, que nos conclama a um esforço ainda maior e a coragem para assumir as implicações de ter compromisso em passar adiante essa chama. Então, primeiro Paulo fala da importância, aquilo que você ouviu de mim. Depois ele fala sobre homens dignos de confiança, dignos dessa tradição, desse tesouro. E aí por fim a gente pode pensar aqui sobre a comunicação para a próxima geração. Aquilo que você ouviu, confia a homens fiéis para que eles possam passar adiante. E aí eu queria chamar a nossa atenção para o desafio da comunicação para a geração seguinte. Tem muito a ver com o que você vai passar para a Maitê. Eu estou tentando passar para a Lavínia e para o Elias, e cada um de nós para os nossos filhos e para a próxima geração. C.S. Lewis ele fala assim: nossa tarefa é apresentar o atemporal, o mesmo ontem, hoje e para sempre, na linguagem particular da nossa era. O mau pregador faz o oposto, toma as ideias da nossa era e as disfarça com a linguagem tradicional do cristianismo. O mau pregador ele fala como se fosse cristão, mas ele transmite as ideias desse momento que a gente está vivendo. E eu vou te falar, tem muita gente fazendo isso, tem muita igreja fazendo isso, totalmente absorvido pela cultura, não está contextualizando o evangelho que o C.S. Lewis está falando, não, ele está absorvido pela cultura, ele está na aculturação, ele está totalmente seduzido e transmitindo isso adiante. Eu gostaria de citar alguns exemplos rápidos, alguns eu já falei em outras ocasiões, mas vale a pena a gente repetir. Primeiro, quando a gente fala da sentimentalização em muitos dos nossos cultos, que a gente às vezes confunde isso com espiritualidade, muitos não se dão conta que isso é simplesmente um eco do que acontece na própria cultura não cristã secularista. Como eu falei aqui, a perda na verdade universal que se tinha antes, a gente cria que existia verdade. Hoje já não se crê dessa forma. Hoje impera o relativismo. A gente cria que era possível você entender a realidade, que ela é objetiva. Hoje não se crê dessa forma. Por isso que tem gente questionando o óbvio. Por isso que Chesterton falou há mais de 100 anos, vai chegar o dia que a gente vai ter que provar que a grama é verde. E nós estamos praticamente vivendo esse dia, que tem que provar que a grama é verde. Porque o cara fala, não, eu estou vendo azul. Amiga, é verde. Não se crê em verdade absoluta. Por conta da perda de verdade, de sentido, de significado que era atribuído pelo próprio Deus na visão ocidental, muitos filósofos falam assim, como Jean Paul Sartre disse há décadas atrás: você precisa dar um sentido na tua vida, já que não tem sentido, que a vida é um absurdo, não existe Deus, não existe verdade, não existe certo e errado, você precisa dar um sentido para a tua vida, você tem que ter um ato aí de vontade, e aí você dá um sentido para a tua vida, você tem que ter uma experiência. E o que está acontecendo em muitos cultos é não mais nós nos reunirmos em torno da palavra e nos submetermos a ela, porque a nossa fé racional, temos um culto racional, porque Paulo fala para a gente apresentar um culto racional, e nós submetemos o nosso intelecto a Deus e a realidade que Deus criou. Muita gente está simplesmente procurando uma experiência de fé. Nós trocamos o eu creio pelo eu sinto. Nós estamos procurando experiências de fé, sensações, ao invés de submetermos aquilo que a Bíblia apresenta, aquilo que é correto. A gente está querendo ter uma experiência. Isso que acontece é sinal de influência secular, de influência mundana e pagã. Outro exemplo que aí é mais escancarado é a gente, e muitos têm submetido a agenda das políticas identitárias, do politicamente correto. Porque lembra que eu falei agora há pouco, tem coisas que a gente não queria ler,
Por quê? Porque se eu continuar pregando isso, vai me colocar numa situação de desconforto. Mas se eu quero ser um homem digno de confiança, eu preciso passar adiante. Eu não posso me calar, porque aquilo que eu pregar vai trazer problema para mim, porque as pessoas vão me confrontar. Mas tem muita gente que está lá, dando bom dia a todos, a todas e a todos. Além de ser um problema gramatical, é especialmente doutrinário. Eu não posso negar a realidade que Deus criou. O Ed Renekiewicz tem feito isso aí abertamente. Outros têm aderido à ideia dessas políticas que são bem no nosso contexto, que propagam aí a ideia do racismo estrutural. Gente, deixa eu só tentar explicar isso. Racismo é pecado grave e crime. Você viu que tem também o Martin Luther King aqui do lado. Eu gosto muito do Martin Luther King. Li muita coisa dele. Para mim foi um gigante, um cara corajoso, um herói. Pregou e morreu por causa da verdade. Mas se ele tivesse vivo ouvindo o que esse pessoal está falando, ele discordaria. Porque Luther King nunca falou em orgulho de raça. Luther King falava assim, lembra do discurso I Have a Dream? Eu tenho um sonho, e eu sonho com um dia em que os meus filhos serão julgados, não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. O que Luther King está dizendo? A cor não importa, o que importa é sermos tratados com igualdade, com dignidade. Quando a gente fala de orgulho de raça, isso te lembra alguma coisa trágica do século passado? Quem propagava o orgulho de raça no século passado? Puxa na tua memória que você vai lembrar. Foi uma das grandes tragédias do século passado. E envolve uma propagação de orgulho racial. Então Luther King jamais concordaria com isso que se fala. Luther King não concordaria com a ideia de um racismo estrutural. Porque o que esse pessoal fala é que a sociedade é racista. Como os novos ideólogos não falam mais de opressão e oprimido em termos de proletário e burguesia, eles colocam em outras áreas. Então a mulher em relação ao homem, negro em relação ao branco, é dessa forma. E aí só de você estar participando da estrutura, imediatamente você já é um racista, mesmo que você nunca tenha cometido um ato racista. Você é racista por si só, por participar da própria estrutura. Mas se você é um racista, você é um criminoso, tinha que ser preso. Não tem lógica a gente aderir esse discurso. Para minha surpresa, tem gente aderindo isso em igreja em Ribeirão Preto. Gente, se eu quero transmitir esses valores e ser luz e sabotar as obras das trevas, eu não posso fazer eco ao espírito da época. Só para você mensurar um pouco de como essa agenda beira a insanidade, eu fiz questão, peço desculpa por tomar mais o seu tempo, mas eu gostaria de citar esse trecho. É um livro que não é cristão, mas de pessoas lá nos Estados Unidos que combatem a ideia por trás dessas novas ideologias. Porque além de falar desses que eu já citei, você sabe que tem hoje o ativismo gordo, toda essa questão, alguns ativistas de grupos de surdos imundos que brigam para que eles continuem surdos sem um aparelho, porque seria infidelidade ao grupo identitário surdo. A Letícia, minha aluna, está aqui, ela vai saber, porque esse aqui eu já citei uma vez, o Elias. Ele fala assim: central ao ativismo gordo é a crença de que a obesidade só é considerada prejudicial à saúde por causa do ódio à pessoa gorda e porque confiamos muito nos discursos científicos. Você entendeu aí? Eles dizem que a crença de que a obesidade é prejudicial à saúde só é, segundo esse grupo, porque nós temos ódio à pessoa gorda e porque a gente confia em discurso científico. Chegará o dia em que nós teremos que provar que a grama é verde. Por isso que eu falei, estamos vivendo esses dias.
Aí ele fala, essa visão é bastante sedutora para muitas pessoas perigosamente obesas, principalmente mulheres que têm mais dificuldade para perder peso. Em vez de procurar apoio médico ou psicológico, elas podem aprender a amar seus corpos como eles são. O movimento de positividade corporal promove modelos com obesidade mórbida como belos e saudáveis, apesar das inúmeras evidências de que a obesidade está ligada a diabetes, doença cardíaca, ovários policísticos, problemas articulares e respiratórios e diversas formas de câncer. Os ativistas gordos fizeram campanhas contra a organização Cancer Research, depois que a instituição beneficente prestou informação sobre o risco nos seus outdoors. Outros fizeram campanhas contra modelos magros na publicidade. Existem dezenas de sites que informam pessoas com obesidade mórbida como achar um médico que não lhes diga que o seu peso é prejudicial à saúde. Isso acontece nos Estados Unidos, que é um país baseado em muitos desses valores e que hoje está destoando na contramão. Gente, eu estou falando aqui, não é para a gente, é só para você mostrar, a gente ter noção, quando eu falei de tempos sombrios, o nível da sociedade que a gente está vivendo. Antigamente é assim, você adequa o seu intelecto à realidade. Hoje não, você crê no mundo paralelo. Você sabe quem nega a realidade e vive no mundo paralelo? Antigamente a gente chamava de louco, né? Você imagina se eu chegasse aqui na frente e apresentasse o meu amigo invisível para vocês, você ia falar o pastor. A gente está vivendo uma sociedade que crê no mundo paralelo. Pior, ela tenta remodelar toda a realidade para fazer valer a sua vontade, os seus desejos. É um mundo insano que a gente está vivendo, de insanidade. E Deus colocou você e eu para passarmos essa tradição, essa chama acesa hoje. Mas a gente não vai ser bem sucedido nessa tarefa se a gente fizer eco a esses discursos, com medo de não ser aceito, com medo de não ser aplaudido. Pouco importa se você vai ter aplauso. Possivelmente você não vai ter, nem eu. Possivelmente você vai ter rejeição. Possivelmente você pode acabar com a cabeça numa bandeja. Mas o nosso chamado é para sermos fiéis. Fiéis à mensagem, fiéis a esse evangelho da graça de Deus. Deixa eu ler só mais um trechinho ligado à surdez. É o que eles falam. Os ativistas ligados à surdez também alegaram de modo desconcertante que oferecer aos pais de crianças surdas a opção de colocar um implante é semelhante ao genocídio de surdos. Alguns têm defendido a política identitária surda, que considera desertores aqueles que desejam tentar restaurar a sua audição. Quer dizer, para você ser fiel à identidade dos surdos, receber políticas favoráveis, você tem que continuar surdo. Se você for pai de uma criança com deficiência e quiser aceitar o aparelho para o seu filho ouvir, isso é considerado um genocídio. Gente, é um nível assim de maluquice que a gente vive. Só que Deus está esperando que você seja a voz da sensatez nesse mundo de hoje. Que você e eu sejamos a luz que traz esperança para esse mundo. Só que nós só vamos ser luz se a gente refletir a luz do próprio Cristo. A única figura que Jesus compartilhou conosco é a da luz. Em João ele fala: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Essa ele compartilhou. Só que você e eu não temos luz própria. Nós somos igual a lua. Você tem que refletir a luz do sol. Você só vai brilhar se você estiver calcado, fundamentado na pessoa de Jesus. Por um lado, a gente não pode cair ser absorvido pela cultura. Por hoje, a gente tem que tentar comunicar para essa geração difícil. Isso é complicado. Jesus serve de exemplo para nós. Ele falava muito por parábolas, usando coisas do dia a dia para tentar despertar a mente dos seus ouvintes e aí comunicar verdades. Ele está sempre lá. Pensa Jesus: aqui comparareis o reino dos céus, é como um homem que sai semeando no campo. Ele vai trazendo imagens que tem a ver com o contexto de agricultura daquele povo. Quando ele fala da geena, do inferno, o pessoal sabe onde jogava lixo,
porco, ficava queimando o tempo todo. Jesus pega essa imagem para, vai ser assim, o juízo é assim, não vai parar. Ele traz essas imagens para falar de verdades espirituais. A gente tem que se inspirar em Jesus para tentar se comunicar com os nossos filhos. Eles não raciocinam, ou pelo menos essa geração não raciocina como você e eu raciocinamos. A gente tem que tentar procurar palavras para comunicar a verdade de Deus. O próprio Paulo nos ensina: fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Paulo citou filósofos na Grécia. Paulo, ele citou poetas. Ele pegou coisas típicas dos ouvintes e falou: tá vendo o que ele falava? Nisso aqui está certo. Ele tentava comunicar. E muitos outros fizeram isso. O Lewis mesmo, que eu citei aqui, fazia isso. Escreveu narrativas para despertar a consciência das pessoas para o Evangelho, para os valores que os cristãos construíram. Dietrich Bonhoeffer, Lutero. Sabe o que falavam sobre Martinho Lutero? Muito mais do que as pregações, as pessoas estão cantando as canções dele. Por isso que eu tento ser chato com música. Porque às vezes você vai embora hoje e não vai lembrar nada do que eu preguei. Mas talvez você entre no carro e que eu cante alguma música que foi entoada aqui. Porque música a gente decora, fica lá, Você sabe cantar de cor músicas que você aprendeu há 40 anos atrás. Por isso que eu falei, a gente tem que se preocupar com os conteúdos das canções. Lutero, ele usou a música num contexto de analfabetismo para comunicar verdades. Bonhoeffer, que eu falei, ele queria levar 60 jovens para Cristo em Berlim, só que ele vivia num bairro de classe alta, e ele estava pregando para um pessoal mais de periferia, de dificuldade. Aí ele se lembrou de Jesus, ele pegou e mudou, foi morar lá. Aí ele começou a visitar os jovens, e começou a entender o contexto de muitos, porque tinha dificuldade com a autoridade, porque não tinha um pai em casa. Ele entendendo, ele conseguiu compartilhar a mensagem melhor. Ele entendeu a vida de cada um daqueles jovens, e no final do ano ele conseguiu ganhar 60 pessoas para Cristo. Por um lado, a gente não pode ser absorvido, por outro, a gente tem que tentar comunicar essa verdade. Amém? Se a gente quer aderir à campanha de sabotagem que eu falei do ano de 25, a gente precisa passar adiante essa chama acesa. Tem que entender que tem um mandato cultural, que Deus quer não redimir o homem, Ele quer redimir todas as coisas. Efésios 1, 9 e 10, o plano de Deus é fazer congregar na pessoa de Jesus todas as coisas nos céus e na terra. É redimir a cultura também. Não é só redimir as pessoas, é redimir a cultura que a gente vive. Só vai ser possível se a gente não ficar cultuando cinza. A gente precisa passar a chama acesa. Amém? Vamos ficar de pé. Tem uma palavra de oração